mais episódio do Pode Ser Você. Nosso podcast aqui que falamos de autoconhecimento, de autocuidado, saúde, mas em resumo sobre pessoas. Hoje a gente está aqui com uma profissional de um tema muito interessante e que particularmente para mim também era desconhecido. Mas antes disso eu quero agradecer a minha ME Digital, que é quem produz o nosso podcast, que deixa aí disponível para vocês agora no YouTube e nas plataformas do Spotify. E também a dona Liliana, que também ajuda a gente aqui a produzir e a fazer acontecer o Pode Ser Você. Quero apresentar para vocês a Adriana Pereira, psiquiatra, e um assunto muito interessante. Eu falei, né, para mim, a gente estava conversando aqui antes, que era um assunto que eu não via uma ligação. Mas antes de a gente falar desse assunto, gostaria que você se apresentasse, Adriana, falasse um pouquinho quem é a Adriana Pereira. Prazer, André, de a gente está abordando esse tema tão importante para a mulher, né, e todas as faixas etárias, porque quanto mais jovem a mulher souber dessas informações, ela consegue se preparar melhor para essa fase da vida. Eu sou psiquiatra, formada há mais ou menos 25 anos, eu acabei fazendo a minha residência dentro de um hospital geral, então eu tenho um olhar da psiquiatria muito integrada com outras especialidades, justamente para entender que sintoma pode ser de uma doença clínica e não de um transtorno mental. Então, a partir desse olhar, e com 25 anos atendendo mulheres, eu comecei a perceber que após aos 40 tinha alguma coisa diferente. E conforme eu fui chegando próximo a essa idade, eu fui atrás da informação, porque pouco se fala da questão da menopausa, e principalmente da transição menopausal, que são os anos que antecedem a menopausa, e sua relação principalmente com o cérebro. Fica muito essa coisa focada para a parte ginecológica, e não se fala muito da repercussão no cérebro, e por incrível que pareça, a menopausa é uma alteração hormonal natural da idade, mas o sintoma é todo neuropsiquiátrico. E aí, por isso que eu falei que é um assunto que para mim não tinha uma correlação, nunca tinha ouvido falar da psiquiatria com a menopausa, né? Isso. E aí você veio trazer esse assunto, né? O quanto você tem atendido mulheres nessa transição, né? Nesse período Exato. de pré-menopausa, Porque né? começou a me chamar o seguinte: vem com sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você entra com a medicação tradicional e não responde, aí você tem que ficar trocando a medicação, aquela instabilidade grande, e claro, o aspecto emocional que também é muito importante dessa fase. E aí eu comecei atrás, por que que esse grupo específico de mulher 40 mais, 45 anos mais, e principalmente quando para de menstruar, fica esse quadro tão florido e de pouca resposta medicamentosa? O que que acontece? E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, tem relação com os hormônios, porque o cérebro da mulher, ele é muito sensível à variação hormonal. Então a gente tem isso durante o ciclo menstrual, que são aqueles 28 dias que dura o ciclo, que eu brinco que a mulher, ela entra num carrinho de montanha-russa e a volta completa são 28 dias. E cada dia ela vai estar num trecho dessa montanha-russa. Nós observamos isso durante a gestação e o puerpério. O puerpério é a época de maior vulnerabilidade para transtorno mental na mulher, justamente pela queda brusca dos hormônios que ficam altos durante toda a gestação. Quando a placenta sai, eles caem, né? E tem toda uma questão imunológica também que acaba refletindo. E quando a mulher vai entrar nessa fase da transição, que pode ser 5, pode ser 2 anos antes da menopausa, que ela também tem uma oscilação grande de hormônio, e isso reflete no cérebro e que ocasiona os sintomas neuropsiquiátricos. É uma coisa que não se pensa justamente porque não se pensa nessa pré-menopausa. Eu tô com sintomas de uma pré-menopausa, né? Exato, Não não se se tem essa, não relaciona. se relaciona a isso, e aí acaba que é mais ou menos que nem eu vou fazer 43 anos, Isso. né? E aí assim, para pra pensar assim, nossa, mas será que já estou nessa pré-menopausa, E né? aí tem um detalhe que essa fase na vida da mulher, a mulher também está rodeada de estresse, né? Ela tem filhos É. pequenos, filhos adolescentes que demandam muita atenção. É uma época profissional que muitas vezes a mulher está em cargo de responsabilidade ou Sim. atarefada. Os pais estão envelhecendo, então muitas vezes ela está cuidando de um pai longevo, até com uma doença neurodegenerativa, então ela é muito solicitada. Às vezes ela está em conflito no casamento, então as alterações comportamentais e emocionais passam a ser justificadas por conta disso. É Pela aquele. sobrecarga, né? Ela tá estressada, são os filhos adolescentes, ela tá ficando velha, ele não tá aceitando porque a filha tá adolescente, tá mais bonita que ela. Então, é muito atribuída essas questões psicossociais e se negligencia essa questão hormonal que já começa a ter uma interferência, assim, na fisiologia corporal e cerebral. E aí essa é justamente isso, né? Assim, associar, eu vou falar neto por mim mesma. Uhum. O associar a menopausa, porque qual é o pensamento? Imagino que é o Falta pensamento muito. comum.
falta muito. Ou assim, eu ainda nem parei de menstruar, por que que isso tem uma Exatamente. relação, né? E aí é interessante porque quando a gente começa a investigar, quer dizer, na anamnese perguntar, a mulher começa a perceber que os ciclos estão ou mais prolongados, ou começa a vir 2 vezes no mês, ou tá vindo um fluxo maior, ou ela piorou da TPM, então ela tá mais irritada, mais sensível, quando tá próximo da menstruação. Então, isso já vai dando pistas que a gente já tá tendo uma alteração muitas vezes sutil, mas o suficiente já para interferir no funcionamento cerebral. E uma das queixas que é muito proeminente, principalmente naquelas mulheres que têm histórico de Alzheimer, é essa queda da função cognitiva, que é atenção, memória, concentração. Então ela começa a ter aqueles apagões, né? Ela vai fazer algo, ela esquece. Dá aquele branco, quando ela vai conversar, ela não lembra a palavra. Começa a ficar muito esquecida, muito desatenta. Tanto é que se discute se o TDAH, né, alteração do déficit de atenção, começa aos 40 anos. Mas não, o que a gente percebe é que tem muito a ver com essa variação hormonal, né? E hoje eles estão estudando, eles estão vendo que tem um grupo de mulheres que esses sintomas da atenção e da memória são mais marcantes nessa fase, e são essas mulheres que necessitam já começar um tratamento. Entendi. Então tem muitos, talvez, que se fala muito hoje, né, do TDAH Isso, mais velho, né? Quanto exato. se encontra do TDAH quando Isso. mais velho. Isso, porque o TDAH, até então, ele é conhecido como uma doença do desenvolvimento. Então, você tem manifestação na infância. Hoje, a gente recebe mulheres que receberam esse diagnóstico, elas não tinham na infância nem na adolescência, e de repente começa 40, 45 anos com déficit de atenção. Uhum. Né? E muitas tomando medicação. Mas quando você vai ver, tem essas outras alterações já do ciclo menstrual, outros sintomas, que aí você fala, não, isso é já Aí descarta, né? da fase da transição menopausal. Tanto é que esse ano saiu um estudo mostrando que mulheres que têm o gene APOE4, né, o alelo, que seria uma predisposição para o Alzheimer, elas precisam já serem cuidadas antes da menopausa, porque é a janela de oportunidade para proteger esse cérebro. Ou seja, porque nessa geração, se ela não cuidar, as chances são maiores dela São desenvolver, maiores, e se ela cuidar, ela pode exatamente. retardar esse. Exatamente, ou até mesmo fazer com que isso não se Não se manifeste, porque nós manifeste. não somos os nossos genes, eu sempre brinco. Nós podemos nascer com a carga genética, mas o que vai determinar é o seu estilo de vida e o ambiente no qual você está inserido. Por isso que a gente brinca que o século passado era o século da genética, o nosso século é o século da epigenética. Você pode modificar a expressão desses genes. Então é importante que as pessoas tenham a informação justamente para se cuidar, para prevenir de desenvolver esse tipo de doença, porque não é só a doença de Alzheimer, a gente também tem visto muitas mulheres desenvolver, por exemplo, doença de Parkinson. Né? Porque nós Entendi. estamos mais longevos e é importante a gente entender que pós a parada da menstruação, a mulher vai passar 1/3 da sua vida, muitas vezes, nessa fase. E onde ela poderia estar desfrutando a liberdade, ela não tem mais tanta responsabilidade com o trabalho, muitas vezes está aposentada, curtir os filhos, os netos, ela começa a ficar muito doente. Talvez assim, não o mito, né? Mas a história que a gente fala dos nossos avós ali, que era assim, né? Passou dos 50, dos 60, eu tô velho, não posso fazer nada, né? Não, e não E a é. gente tá vivendo mais tempo, então a gente tem que ter uma qualidade de vida Exatamente. melhor, E né? nós temos hoje mais tecnologia, mais recursos de ter um envelhecimento com qualidade. Tanto é que nós brincamos que envelhecer é inexorável, mas ficar velho é opcional. Quer Uhum. dizer, você pode optar hoje para ser uma pessoa mais jovem no sentido mental. Né, uma pessoa ativa, com projetos, com planos de vida. Muita gente tá produtiva ainda, mesmo com 70, 80 anos. Eu, Né? eu vejo isso muito. Muitos idosos hoje que são muito mais ativos, né? Isso, E eu vejo talvez esse movimento de que alguns anos vem de você cuidar da saúde, de você ter um estilo de vida, né? Mudar o seu estilo de vida, né? exatamente, Com alimentação, com uma prática de exercício, e não precisa ser uma prática de exercício ser o marombeiro da academia, né? sim, Mas ter uma atividade física, ou exatamente, trabalhar, que a gente vê muito idoso assim, né? Que se para de trabalhar, adoece. Né? exato, Então, acho que isso vem, né, um movimento que já vem há alguns anos desse cuidado que está refletindo nos idosos hoje, né? Que a gente vê exato, alguns idosos hoje. Eu vejo mesmo, por exemplo, meu sogro tem 70 anos. Se você olha para ele, não fala que ele tem 70 anos, porque ele sobe escada, ele desce escada, ele trabalha, isso. e que ele vai ficar parado em casa, não vai. Não, eles adoecem, é isso Ele não, mesmo, não tem como, assim, mas você não tem mais idade. Não, não, mas eu vou fazer. Na limitação dele, é exatamente isso, né? exato, Tipo, ele envelhece, tem sim, limitações, mas faz.
E eu acho isso, eu me vejo isso, quando eu envelhecer dessa forma, sabe, de olhar, tipo assim, eu quero estar ali com 70, com 80 anos e tá bem, Então, mas para isso né? você tem que se Tem que estar preparar agora, hoje, porque exato. a mulher, quando ela passa pela menopausa, que é a última menstruação, e é um diagnóstico que a gente sempre vai fazer olhando para trás, né? Então, um ano depois, você precisa 12 meses sem estar menstruando para falar assim: ah, aquela última foi a Foi a menopausa. A menopausa. menopausa é essa data, a data que veio a última menstruação. Depois você entra no pós-menopausa. É uma fase de muito impacto físico. Tanto é que as mulheres que estão passando por isso ganham peso, ganham aquela pochete, a gordura abdominal, aumenta colesterol, aumenta muitas vezes a glicemia e vai para uma resistência à insulina. Algumas vão ficando hipertensas, diabéticas, né? Então é uma fase que a mulher precisa se cuidar muito, aumenta o risco cardiovascular dela. E também de depressão, ansiedade e já o declínio cognitivo que pode levar a uma demência. Então a mulher precisa ficar muito atenta porque ela tem que se preparar para passar por essa transição com o mínimo impacto possível. E isso envolve atividade física principalmente, porque o que nós vamos perder com o envelhecimento? Massa óssea e massa muscular, né? Tanto é que a reposição hormonal hoje ela é justificada para a mulher não desenvolver osteoporose. Essa é a Entendi. principal indicação, inclusive. Então, se a mulher souber disso quanto antes, já com 30, 35 anos, ela já tem que investir, eu brinco, numa poupança de osso, uma poupança de músculo. Então, a atividade física vai se tornar necessária. E não né, não é aquela coisa, não é nem uma ação nem de manutenção e nem de reação, né? É de prevenção De mesmo, né? É prevenção, você estar sim. ali olhando, porque assim, vou fazer isso depois quando acontecer, né? Não, Não, é o preventivo no sentido, né? Da palavra mesmo, né? isso. Seja preventivo, né? Se previna de qualquer coisa que vai Sim, acontecer. até porque se sabe hoje que na musculatura nós temos receptores hormonais, nós temos as miocinas, que são substâncias que têm ação também no cérebro. E a mulher, ela declina muito, ela perde muito fácil, né? Tanto é que teve um vídeo, uns anos atrás, da Cláudia Raia, que viralizou, que ela falava que ela treinava, treinava, e ela tinha a sensação que se ela não fosse um dia na academia, a musculatura saía pela água de chuveiro. E é exatamente isso. Então, a mulher precisa, porque a velocidade com que ela vai perder vai ser muito maior com o que ela vai ganhar. Mas se ela já chega nessa idade, já com uma estrutura óssea composta e uma musculatura firme, ela vai sentir menor esse impacto. Ela vai engordar menos, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. E se a gente pensar na mulher 70, 80 anos mais, é onde a gente vai ter esse impacto ainda maior, que aí a gente tem a osteosarcopenia, que torna a mulher dependente de uma bengala, de um andador e às vezes até de uma cadeira de rodas. Então nós temos que pensar assim a longo prazo, né? É a poupança mesmo, né? Nós queremos envelhecer com sanidade mental, com autonomia e liberdade. Ninguém quer ficar preso a uma cadeira de roda e cuidador. Sim, com Né? Acho que esse é certeza. o objetivo, e isso a gente precisa começar antes da menopausa. Cada vez mais está claro que é antes da menopausa que a gente tem que começar a investir nisso. Eu acho que é muito interessante esse trabalho, né, esse estudo todo que você está fazendo, justamente para difundir essa informação, né? Sim, Porque assim, é que eu falo, eu mesmo, tipo, e olha que tipo, eu me cuido, né? é, Vou no médico, né? Faço todos os check-ups, enfim, tudo mais, isso. mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Pois é. né? O pré-menopausa, eu falei assim, eu tô na idade de que tá ali já No raiar, né? Você tá já está ali, à tá no beira do radar, horizonte. exatamente, Isso. pode ter. E eu nunca ouvi falar disso. Pois é. E assim, é muito importante isso, e eu falo que o objetivo do Pode Ser Você é trazer informação, trazer conteúdo com isso, né? Exato. E eu falo assim, que quem assiste o Você sempre falo isso, se isso ajudar uma pessoa que está assistindo, Opa, já salvamos já, uma já alma. salvamos uma alma, exatamente. É. Eu sempre falo isso para todos os episódios aqui. E esse conteúdo é muito rico. Você comentou, a gente estava conversando aqui antes de começar, sobre o paralelo que se faz da pré-adolescência e a Isso, pré-menopausa, porque a mulher né? vai viver isso meio que às avessas, né? A gente tem a puberdade, quando começa a surgir o broto mamário, os primeiros pelos, aí a menina vai estar desenvolvendo isso até o dia que ela tem um estirão, quer dizer, ela cresce e em seguida ela tem a primeira menstruação. Então, que é a menarca, né? A gente Uhum. chama de menarca. A menarca é a primeira, a menopausa é a última, né? E a gente tem todos os eventos biológicos e também comportamentais, porque a menina começa a se modificar, Sim. fica mais vaidosa, começa a ficar mais irritada, mais rebelde. A mulher também vive isso de uma certa maneira, só que ao contrário, porque os hormônios estão declinando. Então ela percebe que a pele está desabando, porque elas falam exatamente isso: meu rosto está desabando, meu corpo está mais flácido, eu estou ganhando peso.
eu tô mais esquecida, eu tô acordando no meio da noite, às vezes eu tenho calorão, tem muita mulher que o fogacho já começa antes da menopausa. Hum. É. E aí tem essas questões do esquecimento. Então, a gente precisa estar orientando que isso já é um indício que já está o cérebro sofrendo esse impacto no declínio ou da oscilação hormonal. Porque o homem, por exemplo, ele tem em predominância a testosterona. Nós temos 3 hormônios que estão agindo em comum, né? Nós temos a testo, em alguma medida, que é um dos primeiros hormônios que declina, a progesterona, que é o primeiro que começa a ter problemas, digamos assim, porque no final, próximo à falência do ovário, que é o que vai ocasionar a menopausa, muitas mulheres começam a não ter ovulação. E precisa da ovulação para você ter uma boa produção de progesterona. Então já começa a ter essa irregularidade menstrual, perda sanguínea maior, porque a progesterona ela não é produzida muito. O endométrio prolifera, que é aquela camada que Uhum. reveste o útero, e aí aquilo sai aquele monte de sangue. E aí a mulher fica com deficiência de ferro nessa fase, por exemplo, que também leva a sintomas psiquiátricos, né? Fadiga, sonolência, que muitas vezes vai ser tratado como depressão e é uma deficiência de ferro. E depois você começa a ter essa oscilação grande no estradiol, que muitas vezes é aquele hormônio que vai alterar depois. Então Vai você alterar da depois da menopausa. menopausa. Então você já começa a ver que essas montanhas russas, que são 3, né, já começa a ter essas oscilações e trazem esses hormônios. E claro que mexe com a cabeça da mulher. Que mulher gosta de acordar um dia e ver sua pele desabada? É, Ver que tá com uma barriguinha, que faz regime, faz academia e tá ganhando peso. Elas entram em desespero, porque esse é o grande pavor, né? porque bagunçou tudo ali dentro, né? Tá tudo, É, tudo começa bagunçado. as rugas, e aí começam a falar que ela tá velha, ela começa a ter os sintomas, ela vai no médico, o médico fala pra ela, realmente, você tá ficando velha, você tem que aceitar, né? É o que eu escuto muito das minhas pacientes, os médicos falam que eu tenho que aceitar. Será que a Você tá gente envelhecendo. precisa aceitar ou dá pra gente se cuidar? Porque necessariamente você não precisa tomar hormônio, você tem que modificar o teu estilo de vida, que são os 6 pilares da medicina do estilo de vida, que nós chamamos, né? Que é ter uma qualidade de sono melhor, então não dá mais para ficar ennoitada, tem que controlar o consumo de álcool, e isso a maioria não gosta, né? Então não dá mais para continuar bebendo no mesmo ritmo, tem que maneirar o café, porque senão vai refletir também na insônia, a alimentação já precisa ser mais controlada, aprender a manejar o estresse, que eu acho que esse é o grande ponto-chave nessa fase, porque é a fase de maior estresse, com certeza, da mulher. Rever os relacionamentos, porque muitas vezes a fonte do estresse é um relacionamento tóxico, no trabalho, com amigos, ou até mesmo no casamento, né? Uhum. Então, tudo isso precisa ser trabalhado nesse conjunto, que isso já vai trazer qualidade de vida. E aí, isso, a psiquiatria, né, quando entra nisso para auxiliar, né, ser mais a gente fala, né, que é uma medicina é, multidisciplinar, né? Sim, Você tem que cuidar de várias coisas e a psiquiatria entra nessas, né, sim. entre os, né, tudo que você precisa se cuidar e É, se porque tratar. muitas vezes a mulher vai ter um quadro depressivo mesmo, que vai precisar de uma medicação, né? Não é que a gente não quer medicar. Tem casos que vão ser necessários. Agora, tem muita gente tomando um remédio psiquiátrico que não é. Não é depressão, não é ansiedade, já são os sintomas dessa transição. Principalmente aquela mulher que já está 48, 49, 50 anos, E né? aí, como a psiquiatria trata isso, não trazendo com a medicação, né? Que você falou, talvez não seja necessária a medicação, porque ela está nessa fase e ela não Isso. precisa. E aí, como a psiquiatria entra Aí nisso? nós precisamos ter um diálogo com o ginecologista, melhorar a qualidade de vida. Eu geralmente É encaminho para mais. a nutricionista para fazer todo esse trabalho nutricional, porque é o pavor, é o que elas ficam muito desesperadas e muitas vezes depressivas, é o ganho de peso. Para algumas mulheres é assim, 5, 10 quilos, muito fácil, tá? Principalmente aquelas que bebem. Então a gente precisa trabalhar isso, tem que trabalhar a cabeça, porque realmente, como eu falei, envelhecer é inexorável e a mulher precisa se preparar para esse momento, trabalhar a questão do estresse, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar e vai auxiliar, né? E às vezes elas têm medo, vou precisar tomar remédio psiquiátrico. Não necessariamente. Até por causa né, do mito, da questão das crenças por causa de tomar, né, vou tomar Vou ficar medicação porque eu tô ficar dependente. dependente do remédio, ou porque eu Isso. não estou doida, por que que eu tenho que tomar remédio, né? Exato. E aí não quer, E tem já é um momento medo. difícil, sensível, né? E aí fica Exato. mais essa carga ali, né? Exato, exato. Então, muitas vêm achando que elas estão ficando loucas, porque tem mulher que fica muito instável, principalmente aquelas que já têm a síndrome da disforia pré-menstrual, que é uma TPM um pouco mais agravada. Uhum. Então, aquela mulher que ela perde o controle antes da menstruação,
que já são mulheres que já têm um cérebro muito sensível à queda hormonal, e nessa fase, 45 anos mais, piora muito até a menopausa. E aquelas que já fazem tratamento, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, síndrome do pânico, ou uma depressão recorrente, essa também é uma fase que você pode ter uma recaída do quadro psiquiátrico, uma piora. Porque a saúde mental já fica assim, tá sensível, né? Os hormônios estão deixando não só a saúde física, Exatamente. mas mental também Porque sensível. os dois hormônios que eu falei, a progesterona e o estradiol, eles têm uma ação nos neurotransmissores. Por exemplo, a progesterona, ela tem um metabólito chamado alopregnanolona, e ele ativa receptor de GABA, que é um neurotransmissor que, vamos dizer assim, ele é relaxante, calmante, e ele que pode ajudar, inclusive, no sono. Por isso que o Zolpidem, o Zolpiclone, que são as drogas Z, fazem sucesso, porque elas ativam esse receptor GABA e a pessoa dorme logo. E Entendi. como eu expliquei na transição, um dos primeiros hormônios que cai é a progesterona. Então, o primeiro sintoma muitas vezes é a insônia. Então, é aquela mulher que não Que consegue mexe com esse dormir. GABA, é isso, né? Mexe Exatamente, com porque a ele. progesterona não está sendo produzida na quantidade suficiente dentro do cérebro e não ativa esses receptores. E o estradiol, que é aquele hormônio que altera mais depois da menopausa, ele participa do metabolismo da serotonina. Então, se a mulher não tem estradiol, ela vai ter uma dificuldade em produzir serotonina. Então, eles Perfeito. estão muito correlacionados com os neurotransmissores. Por isso que os sintomas são muito neuropsiquiátricos. Nossa, é um assunto sem, gente. Acho que a gente vai ficar, se ficar aqui, a gente vai falar de muita Exato. coisa. Mas, assim, eu acho que foi muito rico, de muita informação. Acho que, no resumo, é assim, né? Cuide do seu estilo de vida, Exatamente. Se né? tiver que dar uma dica, seria assim: reveja os 6 pilares, né? A alimentação, atividade física, poupe músculo, né? Poupe no sentido assim, de investir mesmo. Quem não gosta de academia, tenta mudar essa mentalidade. A gente às vezes se implanta, né, algumas É, crenças que não nos ajudam, né? Então passa a ver isso como algo que vai te trazer um benefício, vai te trazer liberdade, autonomia e vai ajudar também na composição corporal para você não ter aquele impacto quando ganhar o peso, né? A questão de administrar o estresse, porque o estresse ele é muito mental, é como nós percebemos a situação. Por isso que uma mesma situação ela não é vivenciada para todo mundo igual. Então, sim. se você já tem uma vivência mais negativa, catastrófica, o teu estresse vai ser muito maior. Então, tem que trabalhar o manejo do estresse. A questão do relacionamento tóxico, e eu sempre chamo a atenção o relacionamento tóxico que muitas vezes a mulher estabelece com ela mesma. Então, ela se cobra, ela se xinga, ela briga com ela mesma, né? E ali você já está contribuindo para a depressão, para a ansiedade. O consumo de substâncias, o álcool e o café são os principais, né? Claro que cigarro, drogas, acho que a gente não precisa nem falar a respeito disso, né? E também, eu esqueci o outro, não sei. É trabalhar mesmo essa base do estilo de vida, porque isso vai te trazer uma qualidade de vida e você vai transitar pela menopausa de uma forma mais tranquila e sem sentir esse impacto tão brusco. Ele vai diluir, né? Ele vai Vai ficar diluir, diluído e vai vai amenizar um pouco, amenizando, né? porque para muitas mulheres, assim, eu brinco que elas mergulham de cabeça. Eu acompanhei alguns casos, porque eu atendi alguns adolescentes, que eu via as mulheres, assim, de um dia para o outro, elas enlouqueciam mesmo, e você via que, assim, a menopausa se instalava mesmo de repente, porque o estresse pode adiantar. Entendi. Né? O estresse ele pode fazer com que você, biologicamente, você tenha uma predisposição a ter uma menopausa 50, 51 anos, dependendo do que você vivenciar, você pode viver isso com 45. Isso tem uma relação, e aí até uma curiosidade minha, da idade que você menstrua, você entrar mais cedo ou mais tarde na menopausa? Não, tem a ver com a idade que a sua mãe entrou na menopausa. Aí é uma, É uma então, é uma média, é média. uma média. Então, a média da idade que a sua mãe entrou na menopausa e suas tias maternas pode te dar uma base mais ou menos de quando você pode entrar. Aí leva em Interessante. conta doença autoimune, por exemplo, doença de Hashimoto, ela pode adiantar a menopausa, um estresse muito grande, a gente fala assim de mortes, de doença grave na família, desemprego, tudo isso pode fazer sim com que adiante. Muitas mulheres, inclusive, adiantaram a menopausa durante a pandemia. Por causa Por do conta do estresse estresse, e tudo sim, mais. sim. Aí elas não puderam ir buscar ajuda, né, médico, e agora quando elas estão indo, elas estão cheias de sintomas e essas complicações do ganho de peso, resistência à insulina, muitas vezes aumento da pressão arterial, né? Uma coisa, falando até de menopausa, e aí vai entrar talvez num outro assunto, que é o que eu vejo muito que nem as mulheres que fazem tratamento oncológico, Uhum. que fazem imunoterapia e entram na menopausa. Tem uma Sim, menopausa
forçada, né? Forçada, sim, porque aí nós estamos falando de tumores que são hormônio dependentes, né? Principalmente o tumor de mama, de ovário, de endométrio, de colo de útero, né? E aí tem essa menopausa Tem, forçada. Então ali também é um choque, né? sim, e o mesmo acontece com aquelas mulheres quando elas têm que fazer cirurgia e tirar o ovário, né? Uma endometriose, por exemplo. Antigamente se fazia muito isso, tirava o ovário e o útero. E aí ela entrava numa menopausa cirúrgica. Nós temos a menopausa química, que vem da quimioterapia ou mesmo desses bloqueadores. Uhum. E outra coisa que muita gente não sabe, que o uso de anticoncepcional, principalmente contínuo, é uma menopausa também química. Sim, né? Porque você não menstrua, né? Exato. Interessante. Adriana, eu quero Eu que agradecer por agradeço. tanta informação. Eu falei assim, gente, assim, foi para mim, sabe? Foi uma consulta aqui. Várias informações. Muito Eu que obrigada, agradeço. assim, por contribuir com o teu conhecimento, com um assunto, né? Volto a repetir, é um assunto que não sei se parece novo. Para mim parece é novo, né? Mas assim, talvez não é discutido, né? Na verdade, André, E o que aconteceu? Desculpa te interromper. imagina. Nós tivemos um estudo, mais ou menos no ano de 2008, que ele meio que interrompeu essa questão da reposição hormonal e colocou esse tabu que repor hormônio causa câncer, dá infarto, e isso, assim, ficou interrompido até mesmo nas escolas médicas. Então, os médicos também não aprenderam muito a respeito disso, porque esse estudo foi catastrófico, vamos dizer assim, Uhum. foram vazados as informações para a imprensa antes dos dados serem tabulados e analisados, e aí se parou. Né? Não se faz mais reposição e é isso mesmo. E recentemente eles começaram a revisitar esses dados e rever, porque se observou que tudo bem, não estamos mais fazendo reposição, mas mulher continua tendo câncer de mama em grande quantidade, continua infartando, aumentou o número de Alzheimer, de doença de Parkinson, eles foram rever e aí eles viram que a história não era bem aquela. Então tem se retomado essa questão da reposição hormonal, começaram novamente a fazer os estudos, e aí, claro, que como sempre, aparece a psiquiatria, A né? Porque psiquiatria. o cérebro, muitas vezes, ele é o alarme. Eu falo que o sintoma psiquiátrico, muitas vezes, é o alarme que soa que algo está errado no corpo. Porque o cérebro ele que coordena todas as informações corporais, né? E aí se viu que para a menopausa e o climatério, que é o antes da menopausa, o cérebro é um órgão de choque, digamos assim, porque Sim. é ele que coordena essas informações e é ele que vai manifestar os primeiros sinais, Muito, muito interessante. tá? Mas eu quero agradecer pela sua contribuição, obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Eu acho que foi um conteúdo rico, muita informação, que com certeza muitas mulheres. Eu sempre falo aqui que se ajudar uma pessoa aqui que assistiu o episódio, Sim, já ganhamos, né? Já ganhou alguma coisa. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai deixar o seu arroba aqui tá. no que para você, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Adriana, poder entender um pouquinho mais até a fundo desse assunto, que ela tem falado bastante sobre isso nas redes Sim, sociais, tenho. né? E quero agradecer a minha ME Digital pela produção de mais um episódio aqui do Pode Ser Você, da dona Liliana, que sempre está nos apoiando aqui. E muito obrigada e até o próximo episódio.